Aleluia. Oi, oi. Bom dia, pessoal, graça e paz. Espero que todos estejam bem. Amém? Deixa eu colocar meu cronômetro aqui. Amém. Então, eu queria dar as boas-vindas também a você que está em casa, nos assistindo, nos acompanhando. E você que vai nos acompanhar posteriormente, porque vai ficar gravado no nosso canal do YouTube. Então, hoje nós estamos iniciando mais uma série de estudos aqui na nossa escola dominical, especificamente sobre finanças. Olha que maravilha. Você se alegra com isso? Eu sei que sim. É um assunto maravilhoso, né? Se você tiver um dispositivo eletrônico e você pesquisar sobre esse assunto especificamente, você vai perceber que tem muito mais coisas na palavra falando de finanças do que, por exemplo, de amor, de fé. E por que finanças é mais importante do que esses outros? Não, mas mostra que existe uma certa relevância de nós aprendermos sobre isso. Afinal de contas, o próprio Jesus, quando ele vai falar acerca de idolatria, e nós temos o costume de só lembrar de imagens de escultura, mas a avareza é uma forma de idolatria. E tanto que a instrução de Jesus é: se afaste de toda e qualquer forma de idolatria. Existem muitas formas de idolatria, uma delas é a avareza. E está relacionado a finanças. Então, se nós não tivermos o conhecimento adequado da palavra acerca disso, é possível que nós estejamos idolatrando algo que nem conhecemos. Mas a palavra nos transforma e nos liberta. Amém? Então, fica atento. Queria orar nesse início para que a gente possa iniciar. Pai, nós te rendemos graça por essa oportunidade que nós temos de ouvir da tua parte. Nós cremos na tua graça, nós cremos na unção do Espírito Santo, nos ensinando todas as coisas. Nós cremos num ambiente favorável aqui, para que a tua palavra seja ministrada aos nossos corações e possamos ser fortalecidos em ti, Pai, e na força que vem de você, mediante a unção que existe nessa palavra, para nos transformar, nos libertar, renovar a nossa mente a cada dia, e que possamos mais e mais estarmos amadurecidos em ti, para cumprirmos a tua vontade e o teu propósito nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, hoje, especificamente, eu vou estar falando algumas coisas sobre administração de riquezas, das finanças. O que é que a Bíblia nos fala acerca disso? Cada professor que vai passar aqui vai estar tocando em algum aspecto sobre finanças, mas hoje eu vou estar iniciando, abrindo esse tapete aí, para que a gente possa trilhar e caminhar sobre este assunto. Amém? Então eu queria que você abrisse lá no Salmo 24:1. E como o pastor Sueldo falou agora há pouco, aqui no momento dos dízimos e ofertas, e ele disse assim: traga o seu dízimo, traga a sua oferta. E às vezes eu me pergunto, o que é propriamente nosso, para que a gente possa dar a Deus alguma coisa? Aqui no Salmo 24:1, um salmo de Davi, ele diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então aqui já está nos dando um parâmetro. A quem pertence a terra? E a quem pertence cada um de nós? Pertence ao Senhor. Agora vai comigo lá para Ageu 2:8. E você pode se perguntar: não, tudo bem, a terra pertence ao Senhor, Ele criou todas as coisas, Ele criou cada pessoa que habita sobre a terra, mas com relação às riquezas que existem na terra, a quem pertence? Ageu 2:8 diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aí permanece a pergunta: o que é propriamente nosso? Na verdade, todas as coisas são de Deus. Ele criou todas as coisas. Ele é o autor da vida. Ele é o autor de toda a criação. Todos os minerais, todos os vegetais, os seres humanos, os animais, tudo foi criado, toda a natureza foi criada por Ele.
e nós fomos colocados nessa terra como administradores de recursos. Nós administramos os recursos daquele que criou e colocou disponível todos os recursos aqui. Por maior que seja o nosso esforço, por maior que seja o nosso trabalho, mas não passamos de simples administradores daquilo que o próprio Deus criou. Aquilo que chega no nosso bolso vem de Deus. Foi criado por Ele. Se a gente tiver um entendimento correto acerca disso, não vamos estar entrando em uma vala perigosa da avareza, de achar que algo é propriamente nosso. Óbvio, nós sabemos que cada um aqui, e na relação de trabalho, se nós formos para a legislação trabalhista, nós vamos ver que se você trabalha, se você tem algum tipo de vínculo empregatício, você merece um salário. Isso é um direito seu, tá? Porque senão é um trabalho escravo. Se fugir das regras da legislação, aquilo que você está fazendo ou é um trabalho escravo ou é um trabalho voluntário. Por exemplo, aquilo que nós fazemos aqui na igreja é um trabalho voluntário. Grupo de louvor, todos os ministérios de socorros aqui estão desempenhando um trabalho voluntário que está na legislação. Mas a partir do momento que existir qualquer vínculo, e eu não vou estar entrando em alguns detalhes de quais são esses vínculos, são 4 elementos que, se pelo menos 3 deles atenderem aquilo que você esteja fazendo, então é um vínculo empregatício e você tem direito a salário. Tá? Eu estou falando de algo relacionado à legislação. Então é um direito, sim, tudo bem. Mas eu falo, se nós dermos um zoom, como uma foto, né? Isso eu estou falando, se a gente der um zoom numa foto para olhar algum detalhe. Mas se você voltar ela, né, como se você estivesse subindo num drone para ver ter uma visão mais ampla, olhando para a criação, nós só somos administradores dos recursos de Deus. E eu queria trazer, relacionado ao trabalho especificamente, uma luz acerca disso, porque eu não sei se você já viu pela internet, a internet é uma bênção, né, e ela dá voz a muita coisa boa, mas dá voz a muita coisa ruim também. E tem alguns por aí, né, se dizendo cristãos, né, e ensinando que, por exemplo, o trabalho é um pecado, ou é uma consequência do pecado. São pessoas que estão, infelizmente, infectadas por algumas ideologias que diferem da palavra de Deus. E eles tentam nos convencer de que trabalhar é um pecado. Porque a gente tem que ter um governo, né, que ele pegue tudo de todo mundo e ele administre da forma que ele quiser. Então é o Estado quem tem que administrar isso. Porque trabalhar é pecado. A gente tem que viver dos recursos que tem mesmo. Então, tem um ensino errado por aí. Né? E esses dias eu vi alguém se dizendo pastor ensinando algo desse tipo. Dizendo que o trabalho é consequência do pecado. Então vamos trazer luz acerca disso. Eu não sei se você já teve esse desprazer de ouvir algo do tipo. Eu tive. Abre comigo em Gênesis 1, 26. Gênesis 1, capítulo 26, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Texto bem conhecido nosso, falando acerca da criação. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Estou iniciando nesse aspecto de criação. Tenha ele domínio, diga comigo, domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então nós já vemos aqui, neste plano de Deus, né, para criar o homem, mas dando uma responsabilidade ao homem. Tenha ele domínio. Ele não iria ficar simplesmente jogado nessa terra, ser colocado como mais um animal nessa terra. Não. Ele foi posto e foi colocado para dominar todos os recursos e tudo aquilo que Deus estava criando. Eu vou saltear, você vai agora para o capítulo 2 de Gênesis. Gênesis 2, 4 e 5. Diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou. 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Então veja que, diante de toda a criação, existiam algumas coisas que Deus precisava criar, mas primeiro era necessário que existisse o homem, para que as demais coisas fossem criadas. Se você agora saltar para o 8,
Versículo 8 diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós vimos antes que não tinha brotado nada ainda porque o homem não havia sido posto. Mas Deus criou um jardim, colocou o homem e a partir daí começaram-se a brotar as coisas da terra. Então veja que Deus criou as coisas dentro de uma ordem. E a importância do homem diante do aspecto da criação. Eu quero que você pule agora para o 15, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Veja que antes nós lemos sobre domínio, agora nós estamos lendo sobre cultivar e sobre guardar, cultivo e proteção. Veja, Deus sempre colocando o homem numa condição de estar administrando. 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como estes lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos esses seres viventes, esse seria o nome deles. Como diz o pastor Cláudio Duarte, Adão fez um bom trabalho porque vaca tem cara de vaca. Então, veja, Deus criou todos os animais e trouxe ao homem para ver como o homem dava nome, isso é, classificava, dando nome a cada um desses seres viventes. É muito trabalho, não é não? Você olhar todos os animais e começar a dar, não, isso aqui tem cara de vaca, isso aqui é cachorro, esse aqui... Trabalheira. Então, assim, a gente começa a observar que Deus já começou a dar trabalho ao homem. E o trabalho faz parte desse aspecto da criação de Deus. Não tem nada a ver com essa história de que o trabalho é resultado do pecado. Absolutamente nada a ver. Lá em Gênesis 3, capítulo mais à frente, nós vamos ver de fato o que é a consequência do pecado. Gênesis 3, 17 ao 19. Isso é logo depois da queda e Deus, como justo juiz, começa a decretar sentenças acerca daquilo que aconteceu, do ocorrido. E aqui em Gênesis 3, 17 diz: E a Adão disse: Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento. Veja, em fadiga. Não é em trabalho, é em fadiga. O trabalho já existia. O sustento Deus já tinha provido. Ele está dizendo agora que se tornou enfadonho isso, por causa do pecado. Em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias de tua vida. Ela produzirá também, porque não existia, mas por causa do pecado, né, ela produzirá também cardos e abrolhos, isso é, espinhos, erva daninha, tudo aquilo que Deus não tinha em mente acerca do seu plano, do seu projeto original para a terra. Mas por causa do pecado vieram essas consequências. E tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Veja, mais uma vez ele está falando sobre algo enfadonho, em fadiga, em suor. Algo penoso. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E aqui está falando sobre a consequência do pecado, que é a morte. Ok? Então nós vemos aqui que não é o trabalho que é consequência do pecado. Mas, infelizmente, o trabalho tornou-se penoso, enfadonho, suado. Então, o que trouxe ao homem, né, a consequência do pecado para o homem não foi o trabalho, porque Deus já tinha estabelecido o trabalho antes mesmo da queda. Ok? Só para que a gente fique bem fixado sobre isso. E essa consequência da queda, gente, perdura até hoje. Se nós formos lá em Romanos 8, livro de Romanos, capítulo 8, versículo do 18 ao 23, diz assim: Paulo diz: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, lá no princípio. 21.
na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, que é a redenção do nosso corpo. Então Paulo chega a falar sobre tesouro em vasos de barro, falando acerca do nosso corpo. Em outro local ele diz, um corpo de humilhação, um corpo corruptível. Por quê? Porque nós teremos um corpo glorificado. E que corpo é esse? A Bíblia nos diz que a nossa verdadeira vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. E quando a nossa verdadeira vida, que está lá com Cristo, se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele em glória. Então essa é a nossa verdadeira vida, relacionada à salvação. A Bíblia diz que a nossa salvação é pela fé. Ok? Quando você foi salvo, foi o seu espírito que foi recriado. Mas você continua aqui, ó, tendo pelo aqui, branco, como eu, alguns um pouco mais escuros, enfim, manchas na pele. Isso não mudou. E à medida que a gente for envelhecendo, vai começar a enrugar. Né? E um amigo meu fez uma tatuagem no braço, bem bacana, tatuagem. Eu disse, rapaz, quando tu estiver velho, eu não sei se essa tatuagem vai continuar tão bonita como está hoje, não, porque vai enrugar, vai murchar esse negócio aí. E tu não vai conseguir tirar. Então, nosso corpo, né, Paulo fala, é um corpo de humilhação. Então, toda a criação está sujeita, ele está nesse cativeiro do pecado. Né, por causa do pecado original, mas um dia ela será redimida, quando Jesus pisar os seus pés aqui na terra. Mas antes mesmo de Jesus pisar os pés na terra, nós que somos as primícias, iremos nos encontrar com Ele nos ares, e teremos o nosso corpo transformado. E de fato a nossa salvação se completará, espírito, alma e corpo, para estarmos para sempre com o Senhor. Ok? Então, não tem nada a ver essa história de trabalho ser consequência do pecado, tá? Tanto que Paulo lá em 2 Tessalonicenses 3, vai comigo lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 a 12, diz assim, do 10, porque ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, isso é forte. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes, se intrometem na vida alheia, ainda são intrometidos. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Então, Paulo está trazendo uma instrução aqui para aquele povo. Quer trabalhar? Não, filho, não coma. Isso é muito forte. Porque está mostrando que o nosso pão, de alguma forma, né, tem uma relação com o trabalho. Porque Deus estabeleceu isso lá no princípio. Isso é um princípio divino. Né? Óbvio que existem outros aspectos. Eu não estou dizendo que é apenas o trabalho. Eu não estou dizendo que a nossa única fonte de sustento é o trabalho. Ok? Não estou dizendo isso. Outros professores virão aqui para mostrar outros aspectos relacionados à finança. Mas hoje eu estou trazendo acerca de trabalho para mostrar a importância que existe. Isso foi um princípio criado por Deus lá no início. E ele ainda está valendo para hoje. E Paulo, de forma muito contundente, e Paulo gosta de fazer isso, né, de forma muito... Paulo não aliviava não, gente. Não passava a mão não. Quando ele via alguma coisa errada, rapaz, eu quero conhecer Paulo. Cara, é top. Muito bom. Aí alguém pode dizer assim, não, mas Jesus não falou... Né, olhai para os lírios, olhai para as aves do céu, eles não trabalham. Né? Vamos lá para o texto. Eu sei que sempre tem gente buscando uma saída, mas todas as respostas estão na palavra. Mateus 6, do 25 ao 34, nos fala acerca disso. É possível que alguém pense isso, né? Como assim? Eu tenho que trabalhar para comer? Mas é a instrução de Jesus, né? Lá no Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte. Mateus 6, 25 ao 34. 25 diz, por isso vos digo,
Não andeis ansiosos, repita comigo, ansiosos. Jesus está falando de um sentimento, ok? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Eles não semeiam, lembra, Deus nos criou para semear. Eles não colhem, Deus nos criou para a colheita. Eles não ajuntam em celeiros, nós trabalhamos, e é justo que nós tenhamos uma fonte de renda lá para a nossa segurança. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso, veja que ele ainda está no assunto, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais, de novo, ele é repetitivo, por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã não é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ele vem falando de ansiedade e agora ele arremata, homens de pequena fé. Por quê? Porque a ansiedade é contrária à fé. Elas são incompatíveis. 21, portanto, e ele vai complementar. Não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe cada uma de nossas necessidades. 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 34, outro arremate. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aqui ele está falando de inquietude. Aqui ele está falando de ansiedade. Aqui ele está falando de pessoas que estão ansiosas pelo que precisam comer, pelo que precisam vestir. Pessoas que não estão agindo em fé, porque ele diz, homens de pequena fé. E ele fala, os animais não trabalham, mas Deus proveu tudo aquilo. Imagina vocês que trabalham. Imagina vocês que produzem, vocês que cultivam, vocês que testam, fiam. Muito mais. Muito mais o nosso Deus vai prover recursos para nós. Tanto que, como foi dito hoje, Deus é aquele que dá semente ao que semeia e dá pão para alimento. Ele não pode dar semente para um passarinho semear, mas para nós ele nos dá. Por quê? Porque no projeto original de Deus, ele nos criou para semear. Passarinho não. Então, para passarinho ele só dá pão, mas para nós ele dá semente. Só para que a gente veja a diferença aqui. Tá? E não caia na noia de algumas pessoas aí que acham que não tem que trabalhar. Então, o trabalho foi algo instituído e criado por Deus. Tanto que existe milagre no trabalho, eu não sei se você sabe. Existe milagre no trabalho. A gente vai ver isso na palavra. Vai lá para Lucas 5. Lucas 5, do 1 ao 6. Jesus manifesta um milagre aqui por meio do trabalho. Lucas 5, do 1 ao 6. 1 diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Já estava encerrando o trabalho ali. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Ele usou o barco como palco, né? 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Vamos pensar um pouco aqui.
Os trabalhadores já estavam encerrando, lavando as redes, encostando os barcos. Jesus chega, a multidão apertando, e ele precisa de espaço para ensinar elas. Ele entra em um dos barcos, pede para afastar um pouco, para que pede emprestado o barco, né? Para que ele possa estar ensinando ali a multidão. Quando ele termina, ele olha para o dono do barco, Simão, e ele diz assim: pega as redes, lança aqui ao lado. E Simão diz assim: Senhor, vamos pensar comigo. É a mesma rede que eu passei a noite todinha pescando e não peguei nada. É o mesmo barco que eu passei a noite todinha e não peguei nada. E são as mesmas águas que eu estava a noite todinha e não peguei nada. Aquele que acalmou a tempestade, acalmou os ventos, ele seria capaz de dar uma ordem para que todos os peixes se reunissem e pulassem da água para a terra? Sim ou não, gente? Mas o que foi que Jesus disse a Pedro? Qual foi a ordem? Lançai as redes. Isso é, a mesma rede, o mesmo barco e a mesma água. Só que havia agora, entre as redes e a água, um elemento: a palavra. Então, Simão passou a noite toda lançando as redes sobre a água, mas naquele momento ele disse: mas sobre a tua palavra eu lanço as redes. Isso é o que falta para nós cristãos. O mundo está lançando as redes na água, mas nós lançamos sobre a palavra, sobre a revelação da palavra. Por isso que Jesus disse: não vos inquieteis, homens de pequena fé. O milagre aconteceu por meio do trabalho. Então, o nosso lançar, isso é, o que está entre o nosso esforço e a obtenção do resultado deve ser a palavra. O que precisa estar. Sempre a palavra precisa estar ali. Porque senão o nosso esforço vai ser vão. Noite todinha, a noite toda, a mesma rede, o mesmo barco, a mesma água. Nada de peixe. Enquanto a palavra não estiver entre o nosso esforço e a obtenção do resultado, não teremos sucesso. Então, um milagre por meio do trabalho. Olha que maravilha. Eu sei que a gente, né, tende a pensar, e é possível sim, que Deus fez surgir aqueles peixes ali do nada, na hora. Pode ter acontecido? Pode, ele é criador dos céus e da terra, mas é possível também que ele tenha reunido os peixes, que estavam dispersos e espalhados, para um momento específico, para um propósito específico. Isso é, todo o nosso suprimento está reunido em Deus, para nós utilizarmos a nossa fé na palavra de Deus, para nós pegarmos aquilo. Amém? Então não podemos nos esforçar, o nosso trabalho não pode ter a palavra separada, ela tem que estar junto. Os resultados são diferentes. Amém, gente? Só que tem um detalhe, né? A fé, deixa eu ver como é que eu posso dizer isso. A fé, ela expressa, né? A fé, ela expressa uma confissão e ela produz um resultado. A gente viu isso em Pedro. Assim, Pedro já falou outras coisas que não eram com fé. Ele já declarou algumas outras coisas que não eram fé. Por exemplo, ele disse para Jesus: Jesus, que é isso? Nós nunca te deixaremos. Nunca jamais te abandonaremos. Olha que, né, declaração maravilhosa. Aí Jesus fala: Pedro, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Pedro fez uma declaração naquele momento, né, mas não estava envolvido com fé. Foi só uma declaração. Declaração sem fé é só uma declaração. Agora aqui não. No barco ele fez em fé, porque ele disse sobre a tua palavra. E eu não sei o que é que Jesus estava ensinando para aquela multidão. Mas veja, desde que Jesus entrou no barco e se afastou, é possível que Pedro estivesse ouvindo o que Jesus estava ensinando. E quando ele diz sobre a tua palavra, não foi apenas sobre a ordem de Jesus. Foi porque ele ouviu o que Jesus estava ensinando à multidão. Porque a fé vem pelo quê? E ouviu o quê? Palavra. A fé não é por osmose, né? Então ela vem por ouvir. Então é possível que Pedro estava lá, né, chateado por causa daquilo tudo, mas prestando atenção no que Jesus estava ensinando para a multidão. E aquilo que Jesus estava ensinando produziu fé nele. Ao ponto que no final da ministração, o arremate foi: pega a tua rede e joga ali. E ele diz: rapaz, passei a noite todinha fazendo isso, não deu certo. Mas sobre a tua palavra, sobre o que você falou, isso produziu fé no coração de Pedro. E esse não é o espírito da fé? Crie, por isso.
O falar é resultado do crer. A fé primeiro vem no coração. E ela se expressa, ela tem uma voz. Ela se expressa, né, por meio da nossa voz. E essa expressão produz um resultado, uma ação. Porque fé é certeza e convicção. Tudo aquilo que você declara que não está baseado em certeza e convicção não é fé. Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ok? Então a fé primeiro vem no coração. E aí ela tem a sua expressão. Sei que a gente pode ficar treinando, declarando, até que aquilo de alguma forma seja verdade para nós. Como diz o pastor Silas Malafaia, a repetição traz convicção. Né? A repetição traz convicção. Então nem toda nossa declaração vai ser em fé. Mas se a gente insistir, em algum momento essa ficha cai. Em algum momento essa ficha cai. Né? Hoje você não precisa mais da sua mãe dizendo para você como é que você escova os dentes. Precisa? Espero que não. Você já aprendeu como escova os dentes. Né? Lá no início, sua mãe lhe ensinava, pega a escova assim, faça assim. Mas chegou no ponto que não precisava mais, de tanto ela instruir, e você insistir, chegou no ponto que se tornou automático. Amém? E qual é o propósito do trabalho? A gente vai ver que o propósito do trabalho não é apenas, eu vou trabalhar, eu tenho direito a um retorno sobre aquilo ali, e vou juntar nos meus celeiros. Não é bem isso. Nós vamos ver que a palavra nos fala que existe sim um propósito no nosso trabalho. Vai lá para Efésios 4:28. Nós vamos ver alguns propósitos que estão relacionados ao trabalho e que não dizem respeito apenas a recebermos algum valor, alguma contribuição ou algo do tipo para guardar e retermos para nós. É o meu pão, é o meu celeiro, é o meu carro, é a minha casa, é o meu, seja lá o que for. Vamos lá. Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Esse para é finalidade. Não é interessante isso? Trabalhe com as próprias mãos, para que tenha como acudir o necessitado. Então, isso nos mostra que Deus nos criou para o trabalho com o propósito de sempre enxergar uma necessidade e ser uma resposta. Sempre ser uma resposta a uma necessidade. Isso é um dos objetivos do trabalho. Não é só para mim, não é guardar para mim, não é formar a minha própria riqueza, fazer tudo aquilo que eu tenho. Nada de errado de você ter suas coisas, ok? Absolutamente nada. Mas nós nunca devemos perder a visão e o olhar de que o objetivo do nosso trabalho também é para enxergar uma necessidade e ser resposta. Outro objetivo do trabalho. Lucas 20, do 22 ao 26. Abre comigo lá, isso Jesus nos mostra. Lucas 20, do 22 ao 26. Nós sabemos que as autoridades, o princípio de autoridade foi constituído por Deus, instituído por Ele. Né, toda essa forma de governo, para que haja um equilíbrio em tudo aquilo. Lucas 20, 22 ao 26. Perguntam a Jesus, sempre faziam algumas perguntas a Jesus, tentando pegar ele, né? Vamos uma pegadinha ali para ver se Jesus cai nessa, vamos. Sempre os estudiosos da época faziam isso. E perguntaram a ele, é lícito pagar tributo a César ou não? Porque naquela época, na cultura romana, existia um imposto, né, que o governo, o Império Romano, ele colocava sobre as pessoas e era algo terrível. E se não pagasse, ia preso. Tomavam casas, barcos, enfim, tudo aquilo que você possuía, o governo tomava mesmo. Porque eles cobravam e eram impostos muito caros, muito altos. Era algo que oprimia mesmo o povo. Então eles perguntam a Jesus, é lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, né, a malícia na pergunta, respondeu, mostrai-me um denário. É o dinheiro da época, né, uma moeda. Ele pergunta, de quem é a efígie e a inscrição que tem nela aqui? Prontamente disseram, de César. Então lhes recomendou Jesus. 25. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. 26. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Rapaz, é muita sabedoria.
você calar uma pessoa só numa resposta que você dá. A sua resposta é tão convincente que a pessoa não tem mais argumentos. O máximo que ela pode fazer é se calar. E eram estudiosos. Mas Jesus dava a resposta que eles ficavam assim. Meu Deus. Né? E alguns diziam assim, que sabedoria é essa que fora lhe dada? Porque isso não é normal, como diz minha sogra, isso não é normal não. Isso não é normal não. Então, qual foi a instrução de Jesus para aqueles estudiosos? Dai a César o que é de César. E a gente sabe que existem tributos aí que nós precisamos pagar. Para você estar numa casa, você tem que pagar tributo. Para você ter um carro, você tem que pagar tributo. Você vai num restaurante comer, tem lá um imposto agregado àquele valor do que estão no copo. Tudo tem um tributo. Isso, de alguma forma, faz parte de toda a organização, né, de governos, enfim, nesse mundo. Então, uma das coisas um dos objetivos do trabalho, daquilo que nós ganhamos, daquilo que recebemos, é pagar tributos. Ok? Crente não sonega impostos. Amém? Fale isso com fervor. Em nome de Jesus. Mas ele diz algo interessante, dá a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Então existe uma parte, beleza, que vai para o governo, mas existe uma parte que vai para o governo dos governos, que vai para Deus. E como é que a gente dá a Deus? A gente prende num balão de gás hélio assim, e o balão vai estourando, até chegar lá em cima, e quando pipocar o anjo... Como é que a gente dá a Deus? Vai lá em 1 Crônicas. Livro de 1 Crônicas 29, 14. 1 Crônicas 29, 14. É muito interessante isso aqui que Davi fala, só contextualizando. Né, naquela época, Davi ele conclamou o povo de Israel para que trouxesse ofertas para a construção do templo. E ele diz algo interessante aqui. 1 Crônicas 29, 14, eu vou ler na NVT, que eu acho esse texto bem interessante. Ele diz assim: mas quem sou eu? E quem é meu povo? Para que pudéssemos te dar alguma coisa. Tudo que temos vem de ti. E demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Olha que coisa maravilhosa. Davi reconhecendo que todas as riquezas, tudo aquilo que o povo estava trazendo, todas as ofertas para a construção do templo, primeiro tinha vindo de Deus. Desde a criação, tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus colocou como recursos para nós, disponíveis, tudo vem de ti, Senhor. O que é que nós podemos dar? Nós só estamos te devolvendo. Isso é um coração acertado. Não é à toa que Davi é classificado como homem segundo o coração de Deus, porque isso é um coração acertado com relação às finanças. Se nós mantivermos esse segredo aqui do coração, já foi revelado, o segredo já foi revelado. Se nós mantivermos isso firmados em nossos corações, não vamos entrar em avareza. Senhor, isso que eu tenho, primeiro veio de você. Eu só estou te devolvendo, sempre eu só estou te devolvendo, porque é teu, só estou administrando. Amém? Então nós vemos lá no Antigo Testamento, isso sendo praticado. Agora, óbvio, gente, por aí a gente sabe que tem muita, infelizmente, pessoas mal intencionadas. Todo canto tem. E a gente sabe que isso é por causa do pecado. Né? O pecado trouxe a maldade. O mundo está corrompido por causa do pecado. E, infelizmente, existem pessoas dentro da igreja que também, né, não se largaram, né? Não tiraram isso. Paulo deu uma instrução, nós lemos, aquele que furtava, não furte mais. Né? Mas a gente sabe que é um processo, principalmente na mente. E, infelizmente, tem pessoas que, né, agem dessa forma. Nós vemos Pedro falando acerca disso. 1 Pedro 5, vai lá comigo. 1 Pedro, capítulo 5, do 1 ao 3. Ele diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Ele está falando nos mesmos termos daquilo que Paulo estava falando lá em Romanos. O 2. Pastoreai o rebanho de Deus. De quem é o rebanho? De Deus. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas de forma espontânea,
como Deus quer, isso é, a vontade de Deus, é que nós possamos pastorear o rebanho de forma espontânea. Nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ele está trazendo uma instrução aqui para os ministros, os pastores, a forma que eles devem tratar as ovelhas de Deus. Olha a responsabilidade. E não é por sórdida ganância. Ele já vem trazendo essa instrução. Por quê? Porque ele sabia que o próprio Paulo, quando estava se despedindo dos irmãos, sabia que ia morrer mesmo, e ele, no seu discurso de despedida, ele diz: no meio de vós se levantarão lobos vorazes. Do meio de vós. Ele sabia, essa instrução isso não está escondido não, está aqui na palavra para nós, né, sabermos que, infelizmente, tem pessoas que têm esse coração por aí. Mas não é por causa disso que a gente vai deixar de dar para Deus. Não é porque existem enganadores por aí que a gente vai deixar de dar para Deus. Um erro não justifica o outro. Ok, gente? E alguns dizem assim, já vi isso na internet também, não, Paulo não cobrava. Paulo ia pregar e ia dizer, de graça recebi, de graça eu dou. Paulo não cobrava. Se a gente pegar um versículo fora do contexto, a gente pode dizer qualquer coisa que quiser. A gente inventa qualquer coisa. Mas vamos colocar no contexto? Então, abre comigo 1 Coríntios 9. Alguns que defendem que esse negócio de dízimo não é do Novo Testamento, tentam usar esse texto aqui. 1 Coríntios 9, do 3 a 8. Vou saltear por causa do tempo. Eu vou ler na NVT, que para mim ele esclarece um pouco mais. 1 Coríntios 9, 3 a 8. Diz assim, o 3. Esta é a minha resposta aos que questionam a minha autoridade. Paulo já abriu, né? Já abriu dizendo para que ele veio. Aqueles que questionam a minha autoridade, essa aqui é a minha resposta. E a gente vai ver nas palavras dele que ele está indignado. 4. Acaso não temos o direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? 5. Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos e como fazem os irmãos do Senhor e Pedro? 6. Ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentarmos? 7. Que soldado precisa pagar pelas suas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer de seus frutos? Que pastor cuida de um rebanho e não tem permissão de tomar de seu leite? Será que expresso apenas uma opinião humana ou a lei diz o mesmo? E aí ele vai discorrer o que é que a lei diz, mas eu vou saltear para o 13. Vocês não sabem. Isso ele está falando do que a lei fala, tá? 13. Vocês não sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo? E os que servem diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios oferecidos no altar? Ele está falando dos levitas no Antigo Testamento. 14. Da mesma forma, o Senhor ordenou, é uma ordem, que os que anunciam as boas novas vivam pelas boas novas. 15. Contudo, nunca usei de nenhum desses direitos. Não escrevo isso para sugerir que desejo agora começar a fazê-lo. De fato, prefiro morrer a perder o privilégio de me orgulhar de pregar sem cobrar nada. A gente vai ver que isso está dentro de um contexto, porque os coríntios estavam questionando a autoridade dele, a autoridade apostólica dele. Então ele disse assim, rapaz, eu venho aqui, eu prefiro morrer do que pregar para vocês cobrando alguma coisa. Sabe por quê? Ele disse isso porque de vocês, carnais, eu não quero receber nada. Sabe onde é que fica mais claro essas palavras dele? Segunda carta aos Coríntios, ele ainda está batendo. Vai lá, 2 Coríntios 11, do 4 ao 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 11, do 4 ao 13. 4. E dizendo para os coríntios lá, vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daquelas em que vocês creram. Olha como isso é sério. 5. Contudo,
Não me considero em nada inferior aos tais superapóstolos que vocês aí estão considerando, que ensinam essas coisas. Que coisas? Um evangelho diferente. Olha que doidice. Um Jesus diferente e um Espírito diferente. E eles estavam aceitando aquilo. Paulo diz, contudo, não me considero em nada inferior a esses superapóstolos que vocês, que ensinam essas coisas. 6. Posso não ter a técnica de um grande orador, mas não me falta conhecimento. Deixamos isso bem claro a vocês de todas as formas possíveis. 7. Será que fiz mal quando me humilhei e os honrei anunciando-lhes as boas novas de Deus, sem esperar nada em troca? 8. Para servir vocês, sem lhes ser pesado, tomei contribuições de outras igrejas que eram mais pobres do que vocês. Em outras palavras, de vocês eu não quero. De igrejas mais pobres, ele tomou contribuição. Dos coríntios ele não queria. 9. E quando eu estive com vocês e não tinha o suficiente para me sustentar, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia trouxeram tudo o que eu precisava. Nunca fui um peso para vocês e nunca serei. 10. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém em toda a Acaia jamais me impedirá de me orgulhar disso. 11. Por quê? Porque não os amo? Essa pergunta de Paulo, gente, está a chave aí. Paulo diz assim, eu não quero receber de vocês, recebi de igrejas mais pobres. Os irmãos da Acaia trouxeram para mim, supriram quando eu estava passando necessidade no meio de vocês eu não quero. E a pergunta que ele faz, por que eu estou rejeitando a oferta de vocês? Porque não vos amo? A oferta como uma atitude de amor. Porque não os amo? Deus sabe quanto os amo. 12. Assim continuarei a fazer o que sempre tenho feito. Com isso, com isso que ele está fazendo. Frustrarei aqueles que procuram uma oportunidade de se orgulhar de realizar um trabalho como o nosso. Esses tais apóstolos. 13. Esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Eles estavam dando ouvidos a pessoas que estavam ensinando um evangelho errado, ensinando um Jesus diferente e ensinando um Espírito diferente. Então Paulo está indignado com a carnalidade desse povo. E ele diz, eu não quero nada, receber nada de vocês. Recebo de outras igrejas, até mais pobres, mas de vocês eu não quero, por causa da carnalidade. Ele diz, eu faço isso porque eu não amo vocês? Não, pelo contrário. Deus sabe o quanto eu amo vocês, mas eu não quero. Então Paulo estava fazendo aquilo como uma resposta ao que a igreja estava aceitando como ensinos naquela época. 1 Timóteo 5, 17 ao 18. Eu já estou encaminhando para o fim já. 1 Timóteo 5, 17 ao 18. 17 diz assim, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, salário, os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Ora, se Paulo estava defendendo que era para pregar sem receber nada, ele endoidou, foi? Porque para Timóteo ele está falando outra coisa. Se realmente era isso que ele estava defendendo, tem que pregar sem receber nada. Não faz sentido. Ele diz que é digno, merecedor de dobrados honorários, os que presidem bem e com especialidade se afadigam na palavra e no ensino. 18. Pois a Escritura declara, isso é uma citação lá do Antigo Testamento, não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Ele está falando aqui dos presbíteros, dos pastores, chamando de trabalhador. Eu lembro de pastor Edilson de Lira, certa vez chegaram para ele e fizeram uma pergunta. O senhor trabalha ou o senhor é só pastor? Que parece que pastor não trabalha, né? E às vezes, gente, isso revela de alguma forma a nossa incredulidade. Eu falo de um contexto amplo. E é uma expressão de avareza mesmo, porque assim, parece que um bom advogado pode ter um bom salário, pode ter boas casas, pode ter bom carro.
um bom professor, um bom médico, um bom administrador, os profissionais de um modo geral. Se ele for bom naquilo que ele faz, andando com um carrão ali, ali merece. Uma casa boa, não, mas ele trabalha. Agora, se um pastor tiver um carro do ano, meu dízimo ali, ó, minha oferta ali, isso é expressão de avareza. Todo profissional, todo mundo que trabalha pode ter coisa boa, pastor não? Isso é expressão de avareza. Isso é mesquinharia. Nós precisamos honrar os nossos líderes. Paulo disse, eles são dignos e merecedores de dobrados honorários. Amém, gente? É só um... Porque isso é uma parceria. Lá em Filipenses, abre comigo. Filipenses 4. Do 14 ao 17. Filipenses 4, 14, diz assim: Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Mais uma vez, Paulo falando sobre essa parceria do dar e receber. Né? Ele não endoidou não aqui, ele não mudou o discurso não. Senão unicamente vós outros. 16. Porque até para Tessalônica mandastes não só uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. 17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então essa parceria do dar e receber. Existe um crédito em nós que participamos dessa parceria. Que crédito é esse, gente? Está lá em Mateus 6, do 19 ao 21. Mateus 6, do 19 ao 21. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus. Mas como é que a gente ajunta tesouros nos céus? Mandando dinheiro para lá? Não. É por meio de todos esses detalhes que nós já lemos. Ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde a traça nem a ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aonde é que nós temos colocado o nosso tesouro? Ele fica só no bolso? Nosso coração está no bolso. Ele fica só no banco? Nosso coração está no banco. Mas se o meu tesouro e o seu tesouro, ele faz parte dessa parceria no tocante a dar e receber, para que o evangelho possa avançar, então nós estamos investindo no reino dos céus. Acumulando tesouros nos céus. E não aqui, a traça e a ferrugem consome mesmo. E para concluir, Filipenses 4, 18 e 19, só para mostrar que essa forma de nós lidarmos com o dinheiro, fazendo participante, né, o reino de Deus e todos aqueles que dizem respeito a esse reino. Filipenses 4, 18 e 19. Paulo diz, recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Está falando de adoração aqui, ok? Aroma suave e sacrifício, nós vemos muitos desses termos no Antigo Testamento, quando eles iriam, né, trazer as ofertas lá a Deus. E ele diz, como aroma suave e sacrifício aceitável e aprazível. Isso é, Paulo recebeu, mas quem aceitou e teve prazer foi Deus. 19. Olha o que Paulo diz. Mediante isso que eles fizeram, mediante de toda a abundância que Paulo recebeu, mediante todo o suprimento que Paulo recebeu. Paulo diz, fui eu que recebi, mas quem aceitou e quem teve prazer foi Deus. E o 19 ele diz, esse texto é muito conhecido nosso, mas ele está dentro de um contexto. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de quê? De cada uma de vossas necessidades em Cristo Jesus. Então veja que esse versículo 19 está dentro de um contexto, dessa parceria no tocante a dar e receber. Porque quando nós fazemos participante aqueles que nos instruem, é Deus quem recebe e é Deus quem aceita. Então essa é a forma de darmos para Deus. Amém? Não é pendurando dinheiro num balão não, tá bom? Então a gente de fato precisa entender
aonde é que está o nosso tesouro. A gente, de fato, precisa entender que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é quem faz que todos os recursos possam chegar em nossas mãos, para que a gente possa administrar da melhor forma possível, a gente não venha sonegar impostos, a gente possa ajudar o necessitado e a gente ainda possa promover o reino de Deus. E isso é o objetivo do nosso trabalho. Amém? Pai, nós te rendemos graça por essa oportunidade que nós tivemos de aprender de você e termos uma visão aberta da tua palavra, uma visão correta, fundamentada daquilo que você instruiu, colocou em nosso coração como firme fundamento, para que nós possamos trabalhar e ao receber o nosso salário, saibamos que é a instrução da palavra quem vai nos guiar. É a tua palavra quem vai nos dizer o que fazer. E nós queremos estar fundamentados cada vez mais nos teus princípios, Pai, para que possamos alcançar os resultados, não na força do nosso braço, mas na força do teu poder, mediante a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então eu queria agradecer a oportunidade de todos. Deus abençoe. Aleluia. Você aprendeu